dia 29 de novembro de 2024. Esse foi o dia que entraram em contato comigo para agendar a gravação do primeiro teaser de Superman. Era a véspera de CCXP e conseguimos marcar a gravação para o dia 6 de dezembro, no período da manhã. Tudo sob o mais absoluto sigilo. O termo de confidencialidade assinado marcava o começo dessa aventura, que era cheia de incertezas. Afinal, já sabemos que dublagem de trailer não garante a participação no filme. E essa foi a minha primeira frase como Superman. Krypto, vamos, me leva pra casa. No próximo episódio. Mas eu acho que o Diego Lima tem uma voz bem legal e eu gostei da voz dele nesse trailer. E faz sentido ser o Diego Lima, porque o Diego Lima vem dublando, né, o David Corenswet em outros projetos. Ainda assim, a receptividade tá bem boa, mesmo com poucas palavras no teaser trailer.